Boa noite a todos. Dando sequência então nossas aulas sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ecofisiologia da cana-de-açúcar, sobre o preparo do solo e correção da fertilidade do solo. A cultura da cana-de-açúcar, como nós vimos na aula anterior, é uma cultura bastante adaptada às condições tropicais. Ela apresenta uma alta taxa de fixação de carbono, ela apresenta uma eficiência fotossintética bastante elevada. O que isso quer dizer? Que esta planta ela consegue acumular rendimentos de biomassa elevados num dado intervalo de tempo. Além da composição da parte aérea das folhas, ela apresenta uma alta taxa de fixação de carbono através da produção de açúcares, né, carboidratos, que vão dar origem depois aos produtos do beneficiamento da cana-de-açúcar, que seria o álcool e o açúcar. Ela é adaptada a condições de elevada luminosidade. Como é uma planta que realiza uma alta taxa fotossintética, ela requer então dias ensolarados, de bastante luminosidade, né, um ambiente que não seja muito nebuloso, e se beneficia então de dias mais longos. Ela é uma planta que apresenta uma tolerância a elevadas temperaturas, mas como o compartimento do caule, né, do colmo, é um compartimento com alto teor de água, 75% de água, essa planta ela exige que o solo sempre apresente uma umidade um pouco mais elevada, ela não é tão tolerante à seca. Ela pode até tolerar a seca, mas isso compromete sua produtividade. Então, solos que apresentam uma maior capacidade de retenção de água, eles acabam beneficiando a produção da cana-de-açúcar. A temperatura adequada para o cultivo de cana-de-açúcar, para o seu desenvolvimento, seria uma mínima de 20 graus. Abaixo disso, a gente já tem uma redução da produtividade e ela apresenta uma boa produção em temperaturas de até 38 graus centígrados. Os cultivos de cana-de-açúcar vão ter 3 objetivos básicos. O primeiro é a produtividade, conseguir produzir a maior quantidade de toneladas por hectare de colmos de cana-de-açúcar. O outro objetivo é a qualidade dessa produtividade. Então, se o material for muito lignificado, com muita fibra, esse material já é de baixa qualidade. O adequado é que se produza colmos de cana-de-açúcar que apresentam um alto teor de carboidratos, de açúcares simples. E é necessário que os canaviais apresentem uma longevidade, que eles suportem vários cortes sem a necessidade do replantio. Então, o adequado é que esse canavial seja produtivo, apresente cana de qualidade com alto teor de açúcar, de carboidratos e apresenta uma elevada longevidade. Existem 2 tipos de cana, a cana de ano, que é a que a gente realiza o plantio, ela termina o seu ciclo para a primeira colheita com 1 ano. Depois disso, pode ser feito outros cortes sempre com intervalos de 1 ano. E existe a cana de 1 ano e meio. O que é a cana de 1 ano e meio? O primeiro ciclo, o primeiro corte só vai se dar depois de 15 a 18 meses. Depois a colheita da soqueira pode se dar no intervalo de 1 ano. Mas o primeiro corte, a primeira colheita é do intervalo entre o plantio e a primeira colheita de 15 a 18 meses. A cana-soca a gente considera depois do primeiro ano. Então, eu plantei em 2019, vou colher em 2020, eu vou deixar essa cana rebrotar. Em 2021, eu vou ter a colheita da cana-soca, que seria o primeiro corte de soca. A cana ela pode rebrotar e permite cultivos de até 4 a 5 socas, só que geralmente a gente tem uma queda muito grande de produtividade. Tá? Entre a primeira colheita de uma cana de 1 ano e meio e a quarta, quinta soca, a produtividade cai pela metade. Então, alguns cultivos, algumas áreas de comercialização
não utilizam tantos cortes porque há uma diminuição da produtividade por área. Ou então, geralmente no planejamento é diversificado com canas de ano e meio e sempre talhões com cana com primeira colheita para poder ter alto rendimento, uma alta produtividade, como foi falado, por hectare naquela determinada área. Se eu plantar todos os talhões no mesmo ano, eu vou ter a queda de produtividade da propriedade de forma proporcional, ao passo que quando eu vou diversificando os talhões, cada um em cada época, eu sempre vou ter um talhão com elevada produtividade. Bem, em relação ao preparo do solo. Então, antes do plantio é necessário fazer o preparo do solo. No cultivo de cana-de-açúcar pode ser adotado o preparo convencional, o preparo reduzido e o plantio direto na palha, ou plantio direto. O preparo convencional geralmente é utilizado nos locais de abertura de área, quando o solo está muito compactado. Então, ele vai compreender etapas de aração para quebra desses torrões, eliminação de restos culturais, etapas de subsolagem, quando você quer quebrar camadas mais compactadas em subsuperfície, escarificação, para realizar o nivelamento, e pode ser utilizado também a grade, que eu não tenho aqui nas fotos, para incorporação, por exemplo, de corretivos de calcário, tá? Então, o preparo convencional é quando eu tenho elevada movimentação do solo. Geralmente ele é utilizado no primeiro ano, quando a abertura de área, quando eu vou começar a realizar o plantio. E nos anos posteriores é adotado então ou o preparo reduzido ou então o plantio direto na palha. O preparo reduzido ele pode ser adotado quando naquele ano eu quero realizar a correção do solo, para fazer a incorporação, por exemplo, do calcário. Aí eu vou utilizar então ou a escarificação ou então uma grade niveladora. E o plantio da palha, ele vai se dar quando a adubação for só no suco de plantio e eu não tenho revolvimento do solo, tá? Então, aqui nessa última foto tem os restos culturais, a palhada. A gente pode ver aqui as linhas de plantio da cana-de-açúcar. De todos os preparos, o preparo do ponto de vista de qualidade do solo, o melhor seria o plantio direto na palha, porque não há o revolvimento do solo, não se perde propriedade de agregação do solo, que confere uma maior capacidade de infiltração de água, aeração do solo para devido ao desenvolvimento do sistema radicular. Mas ele tem essa limitação em que os corretivos são aplicados na superfície e depende da quantidade de água para sofrer movimentação no solo. Então, o calcário, por exemplo, ele nunca, quando ele é aplicado a lanço num sistema de plantio direto na palha, ele só corrige os primeiros 5 centímetros do solo. Quando há necessidade, quando tem esse objetivo de incorporar até 20 centímetros, aí obrigatoriamente tem que passar uma grade niveladora que caracteriza então o preparo reduzido. Então, esses dois tipos de preparo vai ser uma escolha do produtor, podendo ser um preparo reduzido ou o preparo direto na palha. Como alternativa, também pode ser utilizada a rotação de cultura, alternando os talhões, tira a cana-de-açúcar e coloca outros tipos de cultivo para haver uma diversificação da qualidade desse material. Porque o material da cana-de-açúcar, a matéria orgânica oriunda do cultivo da cana-de-açúcar, é uma matéria orgânica muito rica em carbono, degrada-se de forma muito lenta no solo e pode diminuir a disponibilidade de nitrogênio, porque os micro-organismos que decompõem essa matéria orgânica acabam utilizando o nitrogênio que está presente no solo, porque o resíduo tem uma quantidade muito pequena. Enquanto que outras plantas do grupo da família das leguminosas apresentam a vantagem de dispor um solo, um resíduo mais rico em nitrogênio. Então, acaba realizando a fertilização do solo, tá? Então, é inegável que há várias vantagens em função da alta deposição de material orgânico. O cana-de-açúcar geralmente eleva o teor de matéria orgânica do solo, mas infelizmente, devido à alta taxa de fixação de carbono e do material um pouco mais lignificado, essa matéria orgânica é uma matéria orgânica de menor qualidade.
Então, realizado então o preparo do solo, né, ou então a opção do plantio direto da palha, é o momento então de realizar a correção do solo. A calagem, como eu falei para vocês, ela vai ser realizada nesse momento de preparo do solo. Se for com a incorporação, vai ser no momento da última gradagem do solo. Pode ser até ser realizada a escarificação, mas geralmente não há necessidade, porque a grade niveladora ela não causa tantas irregularidades ao solo. Então, a calagem ela vai ser realizada com a finalidade de elevar o pH do solo de 5,5 a 6,3 e a elevação da saturação por base a 50%, tá? Então, a cultura da cana-de-açúcar é uma cultura que tem média exigência nutricional, média tolerância à acidez. Não é a planta tão tolerante como as gramíneas de pastagem, tá? Que toleram, que produzem bem em saturação por base em torno de 40%, mas também não é uma cultura tão exigente que requer valores superiores, como 60%, 70% da saturação por base. A calagem ela acaba corrigindo o solo, né? Corrige o pH, corrige a toxidez de alumínio, fornece cálcio e magnésio nos primeiros 20 centímetros com incorporação, nos primeiros 5 centímetros sem incorporação. Quando há o objetivo de se corrigir a subsuperfície do solo, é realizado então a gessagem, né? A aplicação do gesso. Existem mais de uma fórmula para calcular a quantidade de gesso por hectare, geralmente é 75 vezes o teor de argila, que vai dar então uma quantidade em quilos por hectare que deve ser aplicado de gesso. O gesso ele não corrige pH, mas ele tem a vantagem de, em subsuperfície, neutralizar o alumínio para formas menos tóxicas, na forma de sulfato de alumínio, fornece cálcio e consegue movimentar os nutrientes que geralmente ficam concentrados na primeira camada de 20 centímetros para as camadas mais abaixo. A gente viu na aula passada que a cana-de-açúcar ela apresenta um sistema radicular bastante profundo, então, já que o sistema radicular é um pouco mais profundo, se torna extremamente interessante corrigir o solo em profundidade através da aplicação da gessagem. Uma outra vantagem da gessagem seria, ao proporcionar uma condição em subsuperfície melhor para o desenvolvimento do sistema radicular, a cana-de-açúcar consegue emitir raízes mais profundas e captar a água que fica nas camadas subsuperficiais. Isso é extremamente importante quando a gente pensa no período de seca. Lembrando que o ciclo da cana-de-açúcar, né, do plantio até a colheita, é uma cultura que fica o ano todo, então ela vai passar obrigatoriamente pelo período de estiagem no solo. Então, a correção em subsuperfície, o maior desenvolvimento do sistema radicular dá uma certa resiliência à planta para passar por esse período de estiagem, conseguindo absorver a água que está em subsuperfície. Então, realizada a calagem e a gessagem pode ser aplicada junto com o calcário, antes do calcário e depois do calcário. São corretivos altamente compatíveis, então não há problemas em dar intervalo aqui entre a calagem e a gessagem, mas já da calagem para adubação é necessário então esperar um período aí de uns 30 dias para o calcário reagir e depois realizar a adubação NPK, porque o calcário, misturando calcário principalmente com os adubos fosfatados, há uma certa incompatibilidade, diminui a solubilidade do fertilizante, tá? Lembrando que a calagem e a gessagem geralmente é realizada a cada 5 anos. Cada 5 anos é feita uma análise de solo, calculado com função da análise de solo quanto é necessário para elevar a 50% a saturação por bases, e a gessagem calculada em função do teor de argila. A quantidade de gesso a ser aplicada é calculada em função do teor de argila. Tem outras fórmulas também que usam outros critérios, mas o Manual do Cerrado utiliza o critério do teor de argila. Então, no momento de plantio, vai ser realizado adubações
com fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Adubação completa, adubação NPK. Uma outra adubação de cobertura é realizada apenas com nitrogênio numa dosagem de 2/3. Então, a recomendação geralmente de 30 kg por hectare de nitrogênio, tá? Lembrando que isso seria o dobro em ureia, mais que o dobro em ureia. E depois é uma variação muito grande dependendo da exigência nutricional e também do nível de produtividade, principalmente do nível de produtividade a ser alcançado. Então, essa adubação de cobertura, ela pode variar de 20 quilos até 60 quilos, que seriam, então, o dobro do que é aplicado no plantio, tá? O plantio, geralmente, é uma cultura que exige quantidades elevadas de potássio. Quando o solo tiver um CTC uma capacidade de reter nutrientes muito baixa, aí essa adubação de potássio aqui poderá ser dividida, tá? E quando é realizado, então, o corte, a cana-de-açúcar, alguns meses antecedendo, depois que realiza a colheita, passado alguns meses, eu vou realizar, então, a adubação de soca para preparar essa planta para se desenvolver para o próximo ciclo de cultivo, tá? E essa adubação de soca, ela é semelhante a essa adubação aqui de plantio, em termos de época, e vai ser realizada fornecendo nitrogênio, fósforo e potássio. A adubação com micronutrientes pode ser realizada com formulações de NPK com adição de micronutrientes, ou então em adubações foliares, mas geralmente é utilizado adubos aqui suplementares, o NPK, mais com complemento de micronutrientes. Por ocasião da análise de solo, pode ser diagnosticada possíveis deficiências de micronutrientes, mas também podem ser realizadas adubações sem fazer o diagnóstico da fertilidade do solo, só para micronutrientes, considerando o quanto a planta necessita, que seria uma adubação de certa forma preventiva. Realizado, então, a adubação de plantio, lembrando que esta adubação aqui, NPK, ela é realizada junto com o plantio. Depois que as plantas se estabelecem, é realizada, então, uma adubação de cobertura. O plantio, então, ele vai se dar de setembro a outubro para canas de ano e de janeiro a abril para canas de ano e meio, tá? Para canas que apresentam um ciclo de 1 ano e meio. O espaçamento adotado para o plantio é de geralmente 1,4 metros. E a profundidade dos sulcos é de 20 a 25 centímetros. Os colmos utilizados para propagação apresentam, então, a profundidade, são enterrados a uma profundidade de 20 a 25 centímetros. A densidade que é utilizada é de 12 gemas, contando as gemas de todos os colmos, em torno de 12 gemas por metro linear. Espaçamentos inferiores a 1,4 têm conferido uma maior produtividade nas lavouras canavieiras. Entretanto, o espaçamento de 1,5 tem sido utilizado quando vai realizar uma colheita mecanizada. Então, os implementos, para que não ocorra risco do pneu do maquinário acabar amassando, prejudicando algumas plantas, as plantas de soqueira, é necessário, então, adotar esse espaçamento um pouco maior de 1,5 metros, tá? Agora, em cultivos que não é utilizada a colheita mecanizada, ainda está com a colheita manual, pode ser utilizado, então, espaçamentos menores até do que 1,4 para conferir uma maior produtividade. Então, aqui a gente encerra em plantio. A próxima videoaula a gente vai começar a falar sobre a condução do cultivo de cana-de-açúcar.